Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa linguagem SQL. Pessoal, dá uma olhada no tamanho dessa query. Ela começa aqui em cima, vem descendo, vem descendo, vem descendo, tem um case aqui no meio, e aí ela vem descendo, vem descendo, vem descendo, tem um join aqui, e vem descendo, até chegar no fim aqui. Então tem 40 linhas de código aqui, mais ou menos. E não se desespere, essa query ainda é considerada pequena quando a gente está trabalhando com SQL. Pode ser que ela acesse mais tabelas, tenha mais valores envolvidos nas colunas, então se acostume com isso. Se acostume com isso. No mercado de trabalho, a gente vai encontrar coisas bem maiores que isso, ok? Pois bem, a grande questão é, será que existe uma forma de nós salvarmos as nossas queries para executá-las de uma forma mais simples, digamos assim, para não precisar ficar escrevendo toda vez esse tamanho de código aí? Pessoal, existem as views. As views, o que são? São selects, são consultas que a gente tem gravado no nosso servidor de banco de dados já prontas. E a gente acessa através do nome que a gente está criando essa view. A ideia é bem simples e facilita muito a nossa vida quando a gente está trabalhando com o dia a dia, com a linguagem SQL. Então, como é que a gente cria as visões, ou as views, se preferirem? A gente vai subir um pouquinho aqui para entender como que a gente cria. Pessoal, o procedimento é bem simples. A princípio a gente tem aqui, né, aquele comando que a gente sempre usa, caso exista para dropar a view, não é obrigatório, e cuidado quando for utilizar em sistemas em produção. Mas o que é importante para a gente mesmo, vou até dar um espaço aqui, ó, é essa questão aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha de novo. A gente cria view, não create view e dá um nome para view e usa a palavrinha mágica s, ok? E aqui embaixo a gente coloca o select. O select é a seleção que a gente quer trabalhar. Vou vir até aqui porque tem a limitação da ferramenta aqui, então, mas é o select aqui para baixo. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente cria no nosso gerenciador de banco de dados um objeto chamado view, um objeto do tipo view chamado vendas, que ele encapsula, ou seja, ele deixa essa query pronta para a gente poder executar. E eu vou mostrar como que isso facilita a nossa vida. Então eu vou fechar aqui, vou pegar todo o nosso código aqui e vou criar, executar aqui, selecionar, né? E vou executar. Ok, olha aqui nesse canto aqui, pessoal. Nesse cantinho aqui, ó, que a gente tem as views, os objetos do nosso banco ou do nosso esquema curso. Eu vou expandi-lo para a gente ver que agora, primeiro eu vou dar um refresh aqui, né, para aparecer. A gente vê que a gente agora tem aqui um objeto chamado vendas. E olha aqui, ó, ele mostra as colunas que a gente tem nesse objeto vendas. Tem o objeto aqui e as colunas que a gente tem nesse objeto, que são os mesmos que a gente criou aqui nessa visão. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou abrir uma nova consulta aqui para mostrar o que a gente consegue fazer com isso. Deixa eu abrir um novo SQL aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é use curso para usar o nosso banco de dados ou o nosso esquema, né? Use curso, ponto e vírgula. E agora, olha aqui, select asterisco from vendas. Quem é vendas? É o nome da view que a gente criou. Vou chamar maiúsculo aqui. E olha aqui, ó. O resultado que a gente tem aqui é o mesmo da nossa consulta select. Qual é a diferença? É que agora, ó, eu vou executar só o select dessa coluna aqui, dessa consulta. O resultado é o mesmo. A diferença é que agora a gente não precisa escrever tudo aquilo. Por quê? O select que a gente criou da primeira vez, ele foi encapsulado, ou seja, ele foi embutido em um objeto do banco de dados. Isso facilita a vida de quem vai selecionar. Então a gente pode criar uma consulta que atenda um requisito de um relatório, por exemplo, e deixar ela criada como uma view. E toda vez que a gente precisar de acessar ou refazer aquele relatório, nós não precisamos criar o SQL novamente. Basta a gente dar um select na view, que ela já traz os dados que a gente quer. Existe uma regra antiga dos bancos de dados relacionais, que os criadores desse modelo, eles diziam que
A forma de acesso a um banco de dados obrigatoriamente tem que ser através de views, ou seja, na teoria, os usuários não deveriam, né, acessar as tabelas diretamente, ou seja, todo o acesso deveria ser feito através de views. Entretanto, no dia a dia a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Então, as views são criadas, podem ser criadas, na verdade, para realmente fazer isso, facilitar a nossa vida quando a gente tem que executar alguma consulta mais vezes. E detalhe, pessoal, a gente pode passar filtro para as views. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e criar um where. Por exemplo, vou pegar aqui uma cidade, por exemplo. Ó. Vou pegar essa cidade aqui, where city igual a Boise, que eu não sei onde fica, mas é a cidade. Vou selecionar, olha cá que ele vai fazer, ó. Ele vai filtrar para mim, ó. Então as views são um recurso poderoso. Posso colocar end aqui, como a gente viu lá nos operadores, a gente viu nos operadores lógicos. Posso colocar end aqui, ó, end mês venda, que é uma coluna que a gente criou através do função case. Mês venda igual a julho, por exemplo. Posso colocar aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Vai filtrar para mim o que a gente pedir, olha lá. Ok? Então esse aqui, pessoal, é um recurso poderoso para deixar queries que tem mais dificuldade para escrever ou são muito trabalhosas, deixar ela mais ou menos pronta já para a gente poder usar quando for necessário. Lembrando que a forma de criar uma view é simples, a gente seleciona, faz o select que a gente quer, isso aí a gente tem que fazer, o select que a gente quer, e aqui em cima na criação a gente faz, olha, cria uma view para mim, o S significa com esse conteúdo que eu tenho aqui embaixo. E ele vai criar um objeto no nosso gerenciador de banco de dados, que é, por exemplo, ruim, mas a gente pode dizer que é uma consulta salva. É uma consulta salva que a gente pode executar a hora que a gente bem entender. Beleza, pessoal? Então essa foi uma aula de view, uma aula mais simples, porque a ideia da operação, assim, da criação do objeto é simples. Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!